Muito bem, meus amados irmãos, estamos iniciando aqui mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, EBD em Pauta. Hoje estaremos estudando a segunda lição desse terceiro trimestre de 2024, que traz como tema o livro de Ruth, na lição número 2. E está comigo aqui, mais uma vez, o evangelista Carlinhos, e juntos estaremos aqui, então, comentando essa lição tão abençoada que é o livro de Ruth. Pastor, irmão Carlinhos. Pai do Senhor, pastor Alas, Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar a todos os professores, demais irmãos que estão nos assistindo essa live. Deus possa continuar dando graça, sabedoria e entendimento para fazermos essa tão maravilhosa obra que é a Escola Bíblica Dominical, né? O textuário da nossa lição nos diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Está registrado em Ruth, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática nos diz: servir a Deus não nos isenta de crises em qualquer circunstância. O segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A leitura bíblica em classe está registrada no capítulo 1 de Ruth, versículo de 1 a 5, que diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Meu carinho, ora ao Senhor. Pai querido, eterno e soberano Deus, te damos graças, ó Pai, por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede, Senhor, aqui em podermos falar, Senhor, a Tua santa e maravilhosa palavra. Deus, nós te pedimos que o Senhor possa vir abençoar a cada professores, a cada irmãos, meu Deus, que dedicam a sua obra, na sua obra tão maravilhosa de ensinar a Tua palavra. Fique conosco, meu Pai, abençoando, guardando e cobrindo-nos com a Tua graça, é o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. O livro de Ruth, como os irmãos têm na Bíblia aí, né? Está situado entre Juízes e Samuel. Levando em consideração o momento em que o quadro espiritual de Israel, retratado em Juízes, né? Que prolonga até os primeiros capítulos de primeiro livro de Samuel, o livro ele pode ser considerado como, segundo alguns historiadores, né, um lírio no meio do deserto, ou semelhante a uma flor num jardim abandonado, ou uma luz que aparece na escuridão, como diz o historiador McCartney. Nós vamos ver que Ruth ele destaca-se não apenas pela sua beleza literária, mas também pela profundidade espiritual da sua mensagem. Na verdade, o livro de Ruth ele pode ser considerado também um bálsamo para o judeu e o cristão ao longo do século. O livro narra uma história de amor, uma história de redenção. Trata-se também de uma extraordinária demonstração de como o Deus Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios. Nas páginas desse livro nós vamos ver o contínuo agir de Deus, que transforma tristeza em alegrias, derrotas e vitórias. Não há dúvida de que o agir providencial de Deus é o que mais marca a narrativa belenita. A providência divina, ela é percebida
ao longo de todo o livro. O Jeová Jirei, proclamado por Abraão, lá no Gênesis ainda, no capítulo 2, é o Deus que tudo provê para Ruth e para Noemi, inclusive um remidor, no caso Boaz, né? Um herdeiro, como Obed, um prolongador da semente de Elimeleque, da linhagem de Davi. Então o livro faz parte da chamada trilogia de Belém, as 3 narrativas cujo cenário descreve o período dos juízes em relação à cidade que também é conhecida como Efrata, né? Chamada de Belém Efrata. Quais seriam essas 3 narrativas? Mica e o Levita e a concubina, e por fim, a história de Ruth. Então o livro nos apresenta uma história curta, porém de grande riqueza espiritual, pela conduta exemplar e pela fé perseverante dos personagens desse livro. E principalmente, né, pelo desfecho da obra que revela o grande propósito de toda a história, que é a preservação da linhagem piedosa de Abraão, de onde viria e veio o Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, o Salvador do mundo. No primeiro ponto aí da nossa lição, já vamos entrar logo no primeiro ponto, nós vamos ver a organização do livro, né? Nós vamos ver a organização dele na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã e também a autoria e data do livro. Irmão Carinho, fala para nós um pouquinho sobre essa organização da Bíblia, do livro na Bíblia hebraica, né? Então, pastor Wallace, o livro de Ruth, ele pertence à terceira, né, como o comentador disse, terceira divisão ou seção do Tanakh, né, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento, né? E nós vemos aí essa terceira seção, ela é chamada também Ketuvim, ou hagiógrafos, escritos. A primeira seção é o Torá, como o senhor disse aí também, né? Que é a primeira seção do Torá Pentateuco, né? E a segunda, Nevim, dos profetas, como está em Lucas capítulo 24, 44. Né? Dentre outros, os escritos, que são 11 livros, estão o Meglon, 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas atuais, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, em função de narrar fatos ocorridos durante as colheitas. Nós vemos aí que este livro aí, ele dá vamos dizer, uma força muito grande, um despertamento, né, uma alegria para aqueles que às vezes estão passando por momentos difíceis, onde nós olhamos aí na lição passada e vemos que foi momentos tristes, momentos de choros, momentos de dores, mas Deus ele mostrou que estava no comando de todas as coisas e fez com que tudo se tornasse bonança no final. E eles eram lidos no Antigo Testamento, nas festas colheitas aí, junto com os judeus, para justamente fazer com que eles tivessem aí essa grande esperança de um Deus que provê todas as coisas. Né? Então, a gente vê então que, olhando e dando uma pesquisada sobre esse assunto, a antiga tradição canônica entre os judeus, elas têm incluído e considerado o livro de Ruth como o livro do juiz, né? E tem lá um raciocínio que tem base, né, em fortes considerações literárias, que o seu autor coloca os acontecimentos no tempo quando os juízes governavam. Então, além disso, a acusação que comumente servia como refrão por todo o livro do juiz, né, que é aquela frase, né, que dizia: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Era uma frase que sempre aparece, né, no livro do Juízes, e que lançava toda aquela era em uma espécie de caos moral e apostasias da lei, né? Mas a gente sabe que foi um período, lógico, de muita idolatria e imoralidade, mas não podemos radicalizar ou generalizar, porque é um período também que o povo, quando se arrependia, podia contar com a misericórdia de Deus.
Então, veja bem, ao longo do tempo houve muita variação na composição e na ordem dos livros do Antigo Testamento, até chegar na organização que nós temos hoje, né? Na Bíblia cristã, né? Com Ruth sendo um livro distinto, vindo imediatamente após os Juízes. Então, acerca dessa variação aqui de posição, um comentarista, um historiador chamado Cleide Ridal, ele diz assim, ó, na Bíblia hebraica moderna, este livro está colocado no Megilon e é lido publicamente na festa das semanas ou no tempo da colheita. Contudo, até por volta do ano 450 da nossa era, o livro de Ruth era considerado como uma continuação de Juízes. Em sua lista de livros inspirados, Joséfo aparentemente considera Juízes e Ruth como um único livro. Ao que tudo indica, Jerônimo deixa implícito que os dois estavam juntos no cano hebraico. Isso lá na Vulgata, na Septuaginta, Ruth ela aparece assim, como nas versões atuais. Então não se sabe por que nem a razão que o livro saiu da posição original junto aos profetas anteriores e foi parar no chamado agiógrafo, né, que é os escritos, que é a terceira parte aí do cano hebraico. É por isso então que ele na Bíblia hebraica ele está localizado exatamente nessa terceira seção chamada de Ketuvim, né, agiógrafos, né, os escritos, né, e assim por diante. Mas embora essa formação do conjunto literário e a ordem do livro tenha sofrido variação, é preciso ser dito, contudo, que os livros do Antigo Testamento, como conteúdo canônico, jamais estiveram em disputa na antiga comunidade de Israel. Simplesmente houve alguma variação nessa posição, mas nunca deixaram de considerar os livros como sendo palavra de Deus, como sendo inspirado por Deus. Apenas houve algumas mudanças de posição no decorrer da história. Como nós vemos aí, na Bíblia hebraica, ele ficava nessa terceira divisão aí, né, chamado, como já foi dito aqui, dos Ketuvins. E na Bíblia cristã, que a divisão dela é um pouco diferente da Bíblia hebraica, né, enquanto na Bíblia hebraica são 3 divisões, compostas de Pentateuco, Profetas e Escritos, que é o Antigo Testamento da Bíblia cristã. No nosso ele é composto de 4 divisões, né? Que é o Pentateuco, poético, históricos e proféticos. Aqui Ruth está categorizado como um livro histórico, por causa da evidência do seu gênero narrativo, né? Mas também identificado por a sua extraordinária beleza poética, que emprega aqui um estilo de linguagem próprio do hebraico clássico, e o autor expõe aspectos subjetivos da vida desses personagens. Então a obra está organizada em 4 capítulos e soma aí um total de 85 versículos. Então isso aí é mais ou menos só para os companheiros terem uma noção de como está organizada o livro, né? Tanto na Bíblia hebraica quanto na Bíblia cristã. Lembrando que a Bíblia hebraica ela é composta apenas dos livros do Antigo Testamento e a Bíblia cristã ela inclui tanto os livros do Antigo Testamento quanto os livros do Novo Testamento, né? Para os judeus, eles consideram a Bíblia apenas o Antigo Testamento, que é essa Bíblia hebraica. Então, esse é só mesmo a nível de organização do livro. Nós não vamos entrar em detalhes sobre essa organização aqui. Vamos agora para a autoria e a data do livro, né? A questão da autoria também, a gente não tem não podemos falar categoricamente quem foi, né? O escritor, o autor do livro de Ruth, mas há indícios, né? E as pessoas acreditam que a maior parte dos historiadores, eles entendem que seja Samuel, né? Então, o autor provável do livro de Ruth. Mas existem outras opiniões, mas nós vamos ficar aqui com o comentarista e com o que a maioria acredita, que Samuel seja o autor. Como eu disse, a gente não pode afirmar categoricamente que seja Samuel, mas os indícios apontam
para que Samuel seja esse escritor desse livro, né? Até porque, né, pastor Wallace, ali como comentarista da nossa lição disse aí, nos foi escrito aí por volta do século X a.C., e a forma em que foi escrita, a forma em que o escritor escrevia essas passagens, essas histórias do livro, ele ressalta muito sobre Davi, sobre Jessé, e é onde eles atribuem o Samuel, porque Samuel era contemporâneo deles naqueles dias, e conhecendo a história por detalhes, ele cita bem afinco esses detalhes aí. Então eles dão essa autoria aí a Samuel, né? Os outros que alguém poderia sugerir seria Esdras e Ezequias. Alguns sugerem isso, né? Mas, devido a tudo isso que nós já falamos aqui, o Talmud mesmo, né, que é uma obra milenar de regulamento de tradição judaica, atribui a Samuel essa autoria, exatamente como o João Carlinhos já disse aqui, que se refere a Jessé, a Davi, indicando ali que eram contemporâneos, né? Além disso, também as características gerais da obra indicam uma atmosfera que o próprio do início do período da monarquia em Israel, né? Reforçando ainda mais aqui essa autoria do profeta, do sacerdote e do último juiz em Israel, que foi Samuel. Quanto à data, também há muito debate, né, e imprecisão. As datas do Antigo Testamento, geralmente, todas elas são aproximadas, né? Aproximadas. As do Novo Testamento já não são 100%, né? Não pode afirmar muitas coisas 100%, mas do Antigo Testamento praticamente são todas aproximadas. E, então, levando em consideração que a autoria de Samuel, como a gente vê, esse livro teria sido escrito aí lá nos meados do século X, né? Antes de Cristo. Mas a data exata, isso aí, dificilmente a gente vai conseguir. Só podemos dizer que ele tenha, se foi Samuel realmente que escreveu, provavelmente ele foi escrito no século X a.C. E um dos principais argumentos para essa conclusão, como destaca o comentarista, o historiador Leon Morris, diz respeito ao estilo e à linguagem presente na obra, pertencente ao hebraico clássico, o que indica uma época primitiva, ou seja, dos dias de Samuel, logo após os fatos narrados no livro, bem distante do estilo visto nos livros dos períodos pós-exílicos, né? Como alguém poderia sugerir que fosse Esdras ou Ezequias. Então tudo indica que pela a maneira como foi escrito, né, leva a crer realmente que foi lá pelo século X a.C. Então só isso aí tudo é só a nível de curiosidade, o irmão professor não vai poder afirmar na classe uma data exata dessa organização desse livro, nem da autoria desse livro, porque a Bíblia não nos dá uma resposta concreta sobre isso aí. Então tudo isso aí fica no mundo das especulações, né? No segundo ponto aí da nossa lição, aí nós já vamos para o contexto histórico, né? Que envolvia o povo de Israel naquela época, que nem como estava vivendo o povo de Israel naquela história, naquela época ali. No capítulo anterior, nós apresentamos um panorama do contexto histórico do livro de Ruth, que era os dias de Juízes. Esse período ele durou aí mais de 3 séculos, né? Começou depois da morte de Josué e se estendeu até o início da monarquia, como eu disse na aula passada, né? Até a ascensão de Saul ao trono. Então, os fatos narrados aqui em Ruth devem ter ocorrido mais para o fim dos dias do juízo em função da proximidade geracional aqui de Davi. Mas como estava então? Como era a nação de Israel no tempo dos juízes? Como o povo viveu esses 300 e poucos anos após a morte de Josué e até Deus levantar o primeiro rei em Israel? Nós já vimos aqui que foram dias marcados por muita idolatria, muita apostasia, infidelidade do povo para com Deus,
A Bíblia, a gente lendo o livro de Juízes, a gente vai perceber isso em várias partes, que o povo se afastava de Deus, entrava pelo caminho da idolatria, e muitas vezes Deus permitia que uma nação inimiga pudesse castigar o povo, para que eles pudessem a sentir a necessidade de Deus. E nós vamos ver que quando eles sentiam que a coisa estava pegando para o lado deles, né, que Deus estava pesando a mão sobre eles, eles clamavam a Deus, buscavam a misericórdia de Deus, e Deus atendia eles. Mas assim, a Bíblia diz que pelo fato de não ter um líder ali institucionalizado ali, que até como houve até o Josué, né, o povo estava sem direção, né? E o povo sem uma liderança, sabe o que é? O povo sem um líder, eles tendem a dispersar, e coisas ruins com certeza acontecem. As pessoas tendem a partir por um caminho errado. Israel não foi diferente. E assim que Josué morreu, o povo começou a fazer o que parecia bem aos seus olhos, e foi preciso então que Deus começasse a levantar homens para que pudessem orientar o povo, né? Então, o quadro era difícil, o quadro era triste, a situação do povo era calamitosa, mas quando o povo clamava, Deus levantava um homem, que é os juízes, que a gente vai ver aqui, para que pudesse estar ajudando o povo, né? Ajudando a interceder pelo povo, a levar o povo a voltar-se para Deus e a vencer as batalhas, as lutas, a organizar a nação novamente. Então isso acontecia sempre quando um juiz ele deixava de exigir, né? Até porque eu tive dando uma lida, alguma coisa hoje sobre isso, e os juízes eles não era hereditário, né? Não. Então quando morria aquele juiz ali, o povo ficava sem uma liderança novamente. E aí era quando o povo começava a voltar a praticar o que não devia fazer novamente. E aí, quando eles se arrependiam, voltavam, Deus levantava novamente esse juiz, e o povo podia gozar novamente de períodos de paz novamente. Então, esse período do juízo foi um período muito instável, né? Em que o povo estava, muitas das vezes, afundado na idolatria, mas quando vinha o castigo, quando vinha o sofrimento, se arrependiam e buscavam a misericórdia de Deus, e Deus levantava o juízo. Então, pastor Wallace, como o senhor disse aí, as funções judiciais deles mesmo aí eram exercidas por eles, diretamente ligadas às lideranças espirituais sobre o povo, né? Como está em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 6, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 6. E como o senhor disse, eles não eram algo hereditário, né? E por mais que às vezes era Deus quem colocava, mas Deus ele não cria um robô, né? Não. Deus ele escolhe, ele chama, mas o homem, como nós vemos em toda a Bíblia Sagrada, muitos se desviaram da presença do Senhor. Por mais que foi Deus que levantou, mas chega um determinado momento em que ele cai e fracassa, né? E nesse período aí, teve muitos juízes que não fizeram o que era agradável aos olhos de Deus, né? Levando o povo à idolatria. Nessa ausência de um juiz com o outro, muito povo caía a depravação moral, a idolatria e fazendo coisas que não agradavam a Deus. Mas quando eles resolviam voltar para Deus, cumpre-se aquilo que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Né? Quando o povo de Deus clamava, Deus ele era tão misericordioso que levantava um juiz como Gideão e vários outros juízes que fizeram a diferença, como Ruth, vários outros juízes que fizeram a diferença aqui, e levava o povo novamente à adoração a Deus, trazia o povo novamente para os pés do Senhor, para que eles pudessem trilhar um caminho de obediência. Então, nós vemos no tópico seguinte aí, nem exatamente falando dessa situação aí, né? O secularismo, o hedonismo, a idolatria,
Então, o principal marco da transição da fidelidade do culto hebreu para a frieza e o declínio e a apostasia que o povo se encontrava foi a morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, né? A nova geração que se seguiu após Josué, ela deixou de cultivar essa comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito em favor do povo hebreu. Porque o que a gente entende é que com a morte de Josué, parece que o povo parou de falar daquilo que Deus tinha feito, dos milagres que tinha acontecido, que Deus tinha operado na vida do povo lá no deserto, principalmente. E essa nova geração aqui, parece que eles não tinham muito conhecimento, ou se tinha, não dava muita importância àquilo que havia acontecido. E eles perderam essa comunhão com Deus aqui. Não conhecia o que ele havia feito, nenhum favor dele em favor do povo hebreu. Então, num certo sentido, ele desviou do caminho. E o resultado disso foi uma rápida corrupção moral e espiritual da nação. Israel, ele cedeu ao estilo de vida pecaminoso das nações vizinhas, cedendo aos deuses, né, cananeus, que eram os deuses daquela terra, deixando ali com que o culto a Baal, aos deuses ali, Astarote, que era considerado Deus do amor, passasse a ser praticado pela nação, causando ali um degradante nível de imoralidade e idolatria, né? Então a nação, numa certa parte dela, principalmente logo após a morte de Josué e aquelas pessoas, aqueles anciões ali, ela se tornou secularista, hedonista, como diz aqui o comentarista, e idólatra, né? Entregando-se aos prazeres carnais e aos ídolos cananeus. Até que eles, vamos ver aqui no ponto seguinte aqui, que eles clamavam ao Senhor. Nós vemos aí, pastor Wallace, que uma das grandes falhas de Josué foi isso aí, né? Foi a falta de Não preparou elaborar um líder também, né? né? Porque Moisés nós vemos aí que ele se preocupou tanto que quando ele falou aquelas palavras lá que Deus mostrou a terra prometida, ele falou, ó, você não vai entrar por causa disso, porque mandei você falar, você bateu na rocha. Ele se preocupou tanto que ele falou, Senhor, mas e o povo, né? Ele já estava vindo preparando Josué, e quando Deus fala com ele que ele não entraria na terra, ele se preocupou com o líder. Falou, e o povo? Ele falou, ó, tá o seu servo aí, Josué, né? Ele vai tomar adiante. Mas Josué ele não teve essa preocupação de ensinar, preparar alguém para de suceder, estruturar né? uma pessoa que vinha suceder ele, né? Foi na onde entrou essa era de juízes aí e aconteceu muito desastre no povo judeu, né? Aí vem, né, a opressão, o clamor e o livramento. O povo que logo após a morte de Josué se entregou à idolatria, à imoralidade, passaram a sofrer também a opressão das nações inimigas, né? Israel tornou-se uma presa fácil, como diz o comentarista da nossa lição, ele se tornou uma presa fácil para os inimigos, por quê? Porque o povo se afastou, a presença de Deus não estava mais com aquele povo ali. E aí tiveram suas casas, muitas das vezes saqueadas, suas cidades, terra, tudo invadida, tornaram-se sendo oprimidas, né? Eu me lembro que logo após a morte de Josué, teve um povo, né? Me fugiu o nome agora, que oprimiu Israel durante 8 anos, né? E durante esses 8 anos, o povo sentindo aquela opressão ali, ele clamou a Deus. Foi quando Deus levantou o primeiro profeta, né? Acho que foi Otinel, né? Que era, uns falam que era sobrinho de Caleb, era parente de Caleb lá, né? E Deus, então, ele ouviu o clamor desse povo e foi aí que Deus começou a levantar esses profetas. O certo é que Deus, o Deus de Israel, ele cumpriu integralmente a sua palavra enquanto a nação foi fiel a ele. Como escreveu o próprio Josué, né? Josué disse, né? Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara
a casa de Israel. Tudo se cumpriu. Está lá em Josué capítulo 21, 45. Então isso mostra o inestimável valor da confiança em Deus a despeito de qualquer circunstância. Enquanto permaneceu fiel a Deus, o povo de Israel desfrutou de proteção, de ser guardado, de ser livrado por parte do Senhor. Nenhum dos seus inimigos ficou em pé diante dele enquanto eles foram fiéis. Josué 21, 44 diz que todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Então Deus, ele sempre quis dar a vitória ao seu povo, mas quando o povo se mantinha fiel a ele, ele mantinha a sua fidelidade, mas quando o povo se afastava, Deus muitas vezes permitia que eles passassem por essas situações de opressão, para que pudessem reconhecer e clamar novamente ao Senhor. Então tudo mudou quando o povo pecou, né? A apostasia, a nação tornou presa fácil, como já dissemos, seus inimigos, os exércitos atacavam sempre, né? Então a nação vivia afligida, né? E passou-se então a ter um clamor constante em Israel. O povo clamava, Deus atendia, aquele tempo de paz durava um tempo, o povo se esquecia novamente de Deus e voltava a fazer as coisas erradas, Deus permitia que os inimigos atacassem e eles clamavam novamente. Se tornou quase que uma rotina, né? Opressão, clamor e livramento. O povo oprimia, clamava, Deus livrava. Então, é isso que o comentarista colocou aqui, né? Opressão, clamor e livramento. Era esse espaço. Isso aconteceu por várias vezes. Quando o juiz levantava, Deus levantava o juiz, o povo tinha paz. Quando o juiz morria, o povo voltava a fazer a coisa errada de novo. Deus permitia a opressão e o povo começava a clamar novamente. Deus mandava o livramento e assim ia sucessivamente. Interessante, pastor, que a gente olha aí que geralmente quando acontecia isso aí, esses líderes que eram levantados aí sempre eram militares, né? Eram homens que participavam do exército. E uma coisa que nós vemos aí, às vezes a pessoa era tão assim, longe assim dos pensamentos, será que eu vou ser usado, será que eu estou na posição, que Gideão, quando ele foi escolhido, ele falou bem assim, eu sou o menor da casa do meu pai, eu não tenho nem condição alguma, né? Nós vemos aí como o povo, a nação de Israel estava vivendo uma despreparação, né, diante de Deus, né? Mas Deus fazia com que ele levantasse homens que se achavam que não era ninguém para fazer a diferença e fazer com que o povo trilhasse novamente e buscasse a Deus, né? Eu tentei lembrar aqui, a primeira opressão após a morte de Josué foi Cusã-Risataim, que foi quem oprimiu Israel durante 8 anos, onde começou esse processo de opressão, de clamor e livramento. O terceiro ponto da nossa lição, propósito e mensagem. Vamos ver agora então qual o propósito e mensagem do livro de Ruth. O primeiro tópico aí fala o cetro de Judá. Nós vemos aí que, sem dúvida alguma, o principal e mais evidente propósito do livro de Judá, do livro de Ruth, é o registro da linhagem de Davi. O livro de Ruth apresenta como descendente de Judá, que é a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá. Então, e também chamado de a raiz de Davi. O cetro aqui não se arredará de Judá. Lá em Gênesis 49 e 10 diz, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Veja que, embora Rubens fosse o primogênito de Jacó, o seu ato de desonrar o leito do pai, deitando-se com a sua concubina, fez com que ele perdesse a primogenitura, ou seja, a sua posição de liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela linhagem de Judá.
Se Samuel for o autor do livro de Ruth, como nós acreditamos que seja, o propósito de apresentar a genealogia de Davi ainda ganha mais sentido, já que era Saul um benjamita que ocupava o trono naquele tempo. Então, o registro da ancestralidade de Davi funcionaria como uma legislação para o futuro rei de Israel. Então, veja bem, o cedro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, veja que a importância que tem isso aqui para o cumprimento dessa promessa de Deus concernente à genealogia de Cristo, né? Veja que as coisas mudam, né? Deus faz com que as coisas mudem para cumprir o seu propósito. Judá, ele entra nessa linhagem aqui, porque seria Rubens, né? Mas Rubens, ele cometeu aquele erro grave lá de deitar com a concubina do seu pai, e por isso ele foi impedido de que essa promessa fosse cumprida através da sua vida. Mas a gente vê que quando Deus ele tem um plano, ele faz com que as coisas aconteçam, e as coisas acontecem mesmo da maneira como ele determina. Nós vemos aí, né, pastor, que geralmente era colocado como o nome do homem, né? Ruth, ela veio de lá, sendo ela mulher, para que viesse cumprir na íntegra tudo isso aqui, viesse da linhagem de Judá, o Messias prometido, né? Aí no segundo tópico desse terceiro ponto, nós temos amor e redenção. Nós vemos que Ruth ela é uma peça indispensável nessa narrativa bíblica que revela o amor divino pela humanidade, manifestado através do plano da redenção, que culminou com o envio do seu Filho, né? Quando Deus enviou Jesus, uma vez encarnado, ele oferece a si mesmo como sacrifício perfeito no lugar de toda a humanidade. Então esta é a mensagem principal do livro. O amor de Deus, o seu plano de redenção da humanidade sem acepção de pessoas. A gente vê que Ruth ela entra nessa história toda, mesmo não fazendo parte do povo de Deus. Isso mostra o Deus recebendo, permitindo que Ruth ela entra nesse processo todo e se tornando aqui uma peça fundamental. Então, para Deus, não existe, como já dissemos aqui, não existe barreira, não existe nada que impeça que uma pessoa, mesmo não fazendo parte do povo de Deus, de alguma forma ela tem o direito de entrar e fazer parte desse povo. Ruth é uma moabita, povo inimigo de Israel, mas que abriu seu coração para Deus, como nós vemos quando ela fala com Noemi, ela recebe o Deus de Noemi como seu Deus, e Deus dá a ela essa bênção, esse privilégio de fazer parte aqui dessa genealogia, mostrando que Deus amou ela também, e assim ele pode amar qualquer um. Basta que qualquer pessoa, por mais distante que ele esteja de Deus, mas se ele decidir a servir a Deus, ele pode ser quem ele for. Se ele decidiu abrir o coração para Deus, Deus vai estar pronto a receber ele, a amar ele, a fazer com que ele faça parte do seu povo e ter os mesmos direitos que o seu povo tem. Então isso mostra que o amor de Deus não foi só para um povo, só para uma nação, mas o amor de Deus, ele abrange a todo mundo. Só depende do homem. Ele abrir o coração, ele aceitar esse amor, reconhecer esse amor de Deus. Então, seja gentio, seja grego, para Deus isso não interessa. O que interessa é que o homem receba Deus, abra o coração para Deus. E algo maravilhoso também, muito lindo que nós vemos nessa passagem aí, pastor Alas, é a função de Boaz, né? Boaz, ele sendo ali um parente, remidor, né? Longe. Ele se torna um tipo de Cristo, né? Se O torna nosso um eterno tipo de Redentor. Cristo, né? Mostrando aí o grande amor aí, apresentando para que viesse aí cumprir na íntegra aí a genealogia de Jesus aí, né? Vindo da raiz de Davi, né? Verdade. E no terceiro item do nosso terceiro ponto, nós estamos caminhando para o final dessa videoaula, nós temos aí fidelidade e altruísmo.
Fidelidade e altruísmo. Bom, Carlinhos, fala um pouquinho para nós aí, essa fidelidade e altruísmo. Então, pastor, o livro de Ruth, ela abre uma janela que nos permite ver que nem tudo era treva nos dias dos juízes, né? Havia uns remanescentes fiéis que temia a Deus, que foi usado por ele para cumprir os seus propósitos, né? Como nós temos dito aí já há um pouco atrás aí, né? Aonde tiveram aí juízes maus, juízes que não fizeram jus às suas funções ali, levaram o povo à decadência, à idolatria, mas só que nós vemos que também, meio à escuridão tremenda, Deus levantava homens nos dias de trevas que viessem aí fazer a diferença e fazer com que o nome do Senhor fosse exaltado e demonstrar que Deus ainda existe, tem aqueles que são fiéis na presença do Senhor, embora tudo parece que está se desmoronando em volta. Nós olhamos para a nossa nação hoje, o nosso mundo que nós estamos vivendo hoje, a imoralidade, o descaso com a palavra de Deus, o descaso de muitas pessoas com Deus, jogando a palavra de Deus de qualquer jeito, e nós achamos assim, mas como que pode Deus deixar chegar num ponto desse, né? Mas só que Deus, ele sempre tem aqueles que são fiel, aqueles que são remanescentes, aqueles que ainda buscam de coração levar a palavra do Senhor, anunciar a palavra do Senhor, dizer que o Senhor muito em breve vai vir buscar e vai ter um julgamento para todos aqueles que viram as costas e obedecem a Deus, né? Mas só que, diante dessa fidelidade que aparece aqui, nos dias de juízes, não é diferente dos dias atuais que nós passamos, né? Embora achamos que não tem mais jeito, mas só que Deus, ele sempre tem aqueles que são fiel. Ele sempre usa aqueles que estão na brecha para fazer a diferença e fazer com que o nome dele possa ser glorificado, exaltado, manifestado sobre a terra, né? Então, Ruth, ela dá uma demonstração muito grande de fidelidade e de altruísmo. Por quê? Ruth, ela não esboçou uma atitude sequer que lhe pudesse lhe favorecer em primeiro lugar, como, por exemplo, a busca de um casamento com qualquer um homem lá de Belém. Verdade. O que ela fez? O interesse, na verdade, de casar partiu foi da própria sogra. Foi a própria sogra que orientou ela, que deu a ela os conselhos para que ela se aproximasse de Boaz e tudo aconteceu. Então, esse comportamento aqui de Noemi e de Ruth, ele nos dá uma eloquente mensagem, ou seja, o valor do altruísmo no mundo que está cheio ou dominado pelo egoísmo. Enquanto nos dias dos juízes, todos viviam segundo seus padrões e interesses, né, como dizem muitas vezes lá, o povo vivia da maneira que queria. Noemi e Ruth aqui, elas exalam uma abnegação, destoando dessa máxima individualista que o mundo vivia. Então, meus queridos irmãos, por todo esse cenário de benevolência, o livro de Ruth, ele nos permite saber que nem tudo era treva nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel, havia pessoas que adoravam a Deus. Às vezes a gente generaliza aqui, né, que estava tudo nessa situação. Mas existiam mais pessoas, não era só Ruth e Noemi que eram temente a Deus, existiam mais pessoas com certeza ali. Mas Ruth e Noemi ficaram registradas para nossa memória, para nós termos como exemplo. Havia ali então um remanescente fiel a Deus, que ainda servia a Deus e que de uma certa forma também foi usado para cumprir todo esse propósito aqui. O que é lindo na história também, pastor, é o seguinte, né? O local aonde originou essa passagem, essa história, né? Foi longe da sua pátria, né? Longe de tudo. Completamente, né? No meio mesmo da podridão tremenda, onde um povo não tinha nenhum compromisso com Deus. Foi onde levantou essas Ruth e Noemi aqui, Ruth e Noemi fizeram a diferença e voltaram para a sua terra e fizeram essa obra tão maravilhosa, levantou essa juíza tão extraordinária que deixou o seu legado nas páginas sagradas. Então, né? Isso vem nos mostrar que às vezes a gente fala, né, que estamos vivendo
num mundo tão difícil, num mundo tão pecaminoso, tão violento, mas mesmo assim, a gente vivendo nesse mundo, o cristão, ele tem como fazer a diferença. Não é porque o mundo está vivendo de uma forma maluca, louca e imoral, que nós temos que seguir o mesmo padrão. Nós, como servos de Deus, a exemplo de Ruth e Noemi, nós temos como fazer a diferença, de sermos fiel a Deus. Como diz aqui esse versículo, né, muito conhecido, o comentarista colocou aqui, que o justo ele vive pela fé. Então, se nós somos servos de Deus, nós podemos viver no meio desse mundo, enquanto estivermos aqui nessa terra, pela fé em Deus, é crendo em Deus, é confiando em Deus e sendo fiel a Ele, que nós vamos conseguir sobreviver nesse mundo. Porque se o cristão não tomar cuidado, se ele não buscar mesmo a Deus, ele vai acabar cedendo aos prazeres, aos deleites deste mundo e levando a vida distante de Deus, se afastando de Deus. Mas se eles fizeram um propósito, colocar o coração mesmo na presença de Deus, buscar a misericórdia de Deus, buscando ali a presença de Deus constantemente, nós vamos conseguir vencer este mundo e o dia que Jesus arrebatar a sua igreja, nós vamos subir para encontrar com Ele nos ares. Então, mesmo vivendo em um mundo descrente, um mundo cheio de coisa errada, nós vamos continuar fazendo a diferença. Assim como Ruth e Noemi fez, nós também temos condições de fazer isso, se nos mantivermos fiéis a Deus. Chegamos no final de mais uma lição. Bom, Carlinhos, suas considerações? Daqui a pouco eu vou ler a conclusão aqui para nós encerrarmos essa videoaula. No finalzinho aqui, pastor Alas, desse ponto aqui, o comentarista da nossa lição colocou assim, ó, a sogra e a nora não pensavam em si mesma. O amor, eles não era egoísta, né? Não era egoísta, era altruísmo. Era algo tão maravilhoso que falava mais alto, né? Elas não pensavam em si mesmas, né? E mesmo em lugares diferentes, longe, em meio à podridão tremenda, este amor ele sobressaiu e fez algo tão extraordinário que nós vemos aí no livro de Ruth, né? Então, meus amados irmãos, concluindo aqui, nós vimos que o livro de Ruth, ele nos mostra que o Deus da providência, ele é soberano e continua no controle da história. Os seus propósitos eternos e tudo que planejou não pode ser frustrado. A despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus trabalha para cumprir os seus desígnios. O que ele precisa é encontrar alguém que esteja disposto a ser fiel, a obedecer em tudo. Assim, sem quebrar o princípio do livre-arbítrio. Porque Deus não vai obrigar ninguém a ser fiel a Ele. Deus não vai obrigar ninguém a obedecer a sua palavra. Mas Ele quer, e eu tenho certeza que Ele tem encontrado, e sem dúvida alguma, temos muitos que ainda estamos dispostos a obedecer a Ele por amor. Somos os servos da orelha furada, né? Que servimos a Ele por amor, e é isso que Ele quer. Ele não quer ninguém obrigado, escravizado, na marra, servindo Ele. Então, enquanto Ele encontrar pessoas dispostas a obedecer a Ele, pode ter certeza que Ele vai continuar abençoando, conduzindo a sua história, executando os seus planos, porque o Senhor é fiel em tudo e não fica devendo nada para ninguém. Meus amados irmãos, nós chegamos no final da nossa lição aqui. Quero passar a palavra para o irmão Carlos aqui para dar suas considerações, também se despedir, e nós já estamos também nos despedindo dessa segunda aula. Irmão Carlinhos. Meus irmãos, que Deus possa continuar abençoando, agradeço ao nosso bom e eterno Deus, ao pastor Alas, nesta obra tão maravilhosa que é a Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente aula nessa segunda lição aí, que seus alunos possam ser impactados e que a sua classe possa crescer cada vez mais. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão.